Olá a todos, eu sou o professor João, professor de Educação Física. Tenho buscado semear dúvidas nessa área há algo em torno de 15 anos. Hoje vim aqui semear algumas dúvidas e falar sobre também a pressão arterial alta. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer o que é a pressão arterial. A pressão arterial é a força do sangue contra as paredes das artérias. E isso ocorre, então, no leito vascular, que faz parte do sistema cardiovascular, que tem 3 componentes principais. São eles o coração, os vasos, propriamente ditos, e o sangue que flui, então, por dentro dos vasos. Os vasos sanguíneos existem em diferentes tipos. Que tipos? Existem as artérias, existem aquelas com diâmetro menor, que são as arteríolas, existem os capilares, as vênulas e as veias. Então, principalmente falando, artérias, capilares e veias. Quais são as principais diferenças, além do diâmetro? Logicamente que existem diferenças na espessura desses vasos e também na capacitância, ou seja, nas propriedades elásticas que têm esses vasos. As propriedades elásticas das veias, por exemplo, são maiores do que das artérias. Por isso, as veias se dilatam mais do que as artérias. As artérias, além de não se dilatarem tanto, elas também são pulsáteis, então elas oferecem maior resistência ao fluxo de sangue, além de que também ajudam a propulsionar o sangue por todo o leito vascular. No repouso, em geral, nós temos algo em torno de 60% do nosso sangue dentro das nossas veias, por essas características que as nossas veias possuem. Então, todos os nossos vasos oferecem uma certa resistência à passagem do fluxo de sangue e, portanto, nós temos diferentes pressões arteriais ao longo de todo o leito vascular. Essas pressões arteriais, inclusive, poderiam até ser infinitas, levando-se em consideração todo o leito vascular. Mas nós, costumeiramente, utilizamos 2 principais medidas feitas em 2 principais momentos. Quais são esses momentos? No momento da sístole do miocárdio, você tem a expulsão do sangue de dentro do coração para os vasos e, portanto, você tem aí gerado um momento de maior pressão arterial, que é chamado de pressão arterial sistólica, e um outro grande momento onde você tem mais sangue dentro do coração, quando o coração está relaxado recebendo sangue. Isso ocorre no que é chamado de diástole e, portanto, menos sangue dentro dos vasos. Então, uma pressão arterial menor do que aquela anteriormente dita. Poderíamos também falar em uma pressão arterial média, que basicamente é muito difícil de ser calculada de forma fidedigna, porque o leito vascular é muito grande, e você teria que saber todas as diferentes pressões arteriais que existem ao longo do leito vascular para poder calcular com uma boa fidedignidade esse valor. Então, costumeiramente, esse valor é estimado, da pressão arterial média. Estimado de que jeito? Leva-se em consideração que a pressão arterial sistólica dura cerca de 1/3 do tempo, porque esse é o tempo que dura a contração do coração durante o repouso, e você tem que levar em consideração a pressão arterial diastólica, que ela ocorre em cerca de 2/3 do tempo. Então você poderia fazer, por exemplo, a pressão sistólica vezes 1/3, mais a diastólica vezes 2/3, para se chegar na pressão arterial média. Em termos de valores pressóricos, para você ter considerado aí a pressão arterial como sendo uma pressão arterial alta, ou seja, hipertensão, você poderia levar em consideração as 2 diferentes pressões que eu falei, sistólica e diastólica, tendo então como base os valores de 140 milímetros de mercúrio para a sistólica e 90 milímetros de mercúrio para a diastólica. Quando então você diria uma pressão arterial de 140 por 90. Lembrando que não existe 14 por 9. A escala é com base nesses valores. 140 o correto, 14 não. Não existe 12 por 8 também. Enfim, se você fosse considerar a pressão arterial média, uma pressão arterial média acima de 110 milímetros de mercúrio, você já poderia dizer que o indivíduo possui hipertensão. Logicamente que você tem que levar em consideração medidas feitas em diferentes momentos, em diferentes situações. Não se basear apenas em uma única medida, que você poderia ter ali uma influência de um fator emocional ou algo que tivesse ocorrido apenas naquele momento. Então, você precisa ter algumas diferentes medidas feitas em diferentes situações para se chegar à conclusão de que, caso elas sempre sejam altas, que o indivíduo realmente tem a pressão arterial alta, que é um dos principais fatores de morte no mundo todo,
Na verdade, é o maior fator que leva à morte no mundo todo. Então, é extremamente importante se conhecer um pouco dessa afecção e como tratar essa afecção. Existem formas medicamentosas, não medicamentosas. O importante é como trabalhar com essas pessoas que possuem a pressão arterial alta, porque elas, por si só, pensando nessa doença da pressão alta, elas possuem um maior risco de terem vários problemas durante um exercício físico, por exemplo. Então, é muito importante você conseguir fazer um trabalho embasado para que você possa tratar as pessoas com segurança e que elas tenham os benefícios do exercício advindos, então, do seu conhecimento. Então, eu espero que vocês aproveitem esse conhecimento, que vai ser pormenorizado em um curso futuro. E, então, muito obrigado, agradeço a todos e por hoje é isso. Tamo junto.